De forma rápida e direta, flopou ou não flopou a live do Lula? Essa é a pergunta que a gente tem que responder, eu vou responder para você agora. Sim, não. Ah, meu amigo, a resposta não é nesse maniqueísmo de preto no branco. Existem tons de cinza e a resposta é depende. Depende da perspectiva de sua análise. Sim, a live pode ter sido um sucesso ou pode ter flopado. Se analisarmos ela por ela, o número absoluto, tipo, fora de comparação com algo, olharmos o universo da internet, a live não flopou. Os números são bastante robustos e significativos. Contudo, na política, as coisas não funcionam assim. Você está sempre em perspectiva de algo. Você é governo ou você é oposição? Você está na situação ou você está do outro lado? Pois é. Nesse sentido, a live de Lula comparada aos números que Jair Bolsonaro exibia, sim, flopou. A live de Lula não teve os números robustos de Bolsonaro. Flopou. É um problema? Novamente, a gente entra nos tons de cinza. Depende. Porque a gente tem que aprofundar no que é a live, esse mecanismo de conversa aqui na internet que você pode fazer aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, uma live. A gente pode conversar na perspectiva de comunicação, que aí a gente amplia o debate, e a gente tem que conversar também na perspectiva de públicos, de quem é a bolha típica da direita, os hábitos, da extrema direita, os hábitos, da esquerda dos hábitos e da extrema esquerda dos hábitos. Aí a gente começa a dimensionar de forma mais complexa e compreender o que foi essa live do Lula realizada ontem. A gente tem que entender, no primeiro momento, que na perspectiva de comunicação política, uma área que eu trabalho profissionalmente há alguns anos, o importante é o Lula ter se conscientizado e começado a fazer com 6 meses de atraso. Isso deveria ter sido feito, essa prática deveria ter começado na primeira semana de governo. Então, assim, o Lula já está 6 meses atrasado, perdeu 6 meses nesse veículo. E nessa perspectiva, olha, eu sou da seguinte leitura, antes tarde do que nunca. Jair Bolsonaro consolidou essa forma de comunicação, primeiro, para estabelecer uma relação direta com a sua base mais fiel. Aquele cara que parava nas quintas à noite para assistir às lives de Bolsonaro. Segundo ponto, para pautar a imprensa. Ou seja, os cortes, os assuntos que Jair Bolsonaro trazia em suas lives de quinta, normalmente estavam no noticiário da sexta-feira de manhã. E isso era uma forma estratégica de Jair Bolsonaro comandar aquilo que na teoria da comunicação chamamos de agenda setting. O que é a agenda setting na teoria da comunicação? É a capacidade de você pautar o assunto, você pautar a agenda do que a sociedade vai comentar. E Jair Bolsonaro faz isso muito bem. Lula, nesse sentido, com a sua live, atinge também esse objetivo. Ele conseguiu pautar o noticiário da quinta-feira, por conta do horário, eu falo, porque era na quinta-noite, perdão, da quarta-feira. Ô, gente, o Jair Bolsonaro fazia na quinta-noite e pautava na sexta de manhã. Lula fez a live na terça de manhã e pautou o noticiário ao longo da terça. Até nisso a gente tem que debater. Horário, mecanismos, estética, assunto, interlocutor ou não tem interlocutor, tudo isso. Mas, se a gente botar mano a mano, pare a pare, Lula e Bolsonaro, hoje, aquele que ainda herda uma liderança de oposição por conta da votação estupenda, mesmo sendo derrotado, que teve em outubro do ano passado, a gente não pode negar o fato. A live do Lula flopou perante Jair Bolsonaro. Por si só, não, ela não flopou. Mas no tete a tete, a live do Lula flopou. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Eu começo na humildade, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal. Você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me dê a honra, o prazer de contar com sua nobre companhia. Inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações para que o YouTube lhe avise quando pinta vídeo novo por aqui. Pinta muito vídeo novo por aqui. Pinta vídeo, pinta corte, pinta live, sim, live, a gente tá falando de live, e pinta shorts. Por favor, sininho na fita. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal, meu filho? Meu filho é muito importante para mim, para ter um salarinho e continuar trampando aqui no YouTube. Clube de membros na fita, sim, clube de membros, cara, é muito barato. A partir de R$3. 1, 2, R$3, você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui redondinho, meu filho. Minha filha,
faz pouca falta para você R$ 3 por mês e me representa muito para mim. Preciso de muita gente no clube de membros pagando nem que seja a taxa mínima. Tem outras taxas maiorzinhas lá, tiver com uma folguinha no bolso, eu agradeço muito, muito me apraz a sua generosidade. Mas R$ 3 não pesa nada para você, por favor. Clube de membros na fita é importante demais para mim. Claro, preciso agradecer o apoio, o patrocínio de todas as empresas que investem, que acreditam no jornalismo independente feito, exercido aqui no YouTube. E aqui no canal eu tenho o prazer, a honra de contar com o patrocínio, o apoio da H3 Eventos e Tecnologias. E é claro que nesse momento do comercial, você já está ligado que a H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Os caras são especialistas em locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais. Então você está organizando um evento de pequeno, médio ou grande porte, não tem problema. O Herbert vai lá analisar a sua demanda, observar o seu espaço, observar o que você quer e trazer a melhor solução para você, porque às vezes você vai precisar de um telão de LED, uma projeção, uma sonorização, para que as pessoas que estejam lá ouçam, beleza. Mas também quem está em casa, às vezes você quer fazer uma live, você vai precisar de informática, você vai precisar de internet, você vai precisar de uma luz massa para ficar bonito lá e para a live. Pois é, tudo isso a H3 tem e pode lhe ajudar. E o que é melhor, no mais barato preço do mercado. Tá duvidando? Rapaz, peça um orçamento e confira. H3 Eventos e Tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica para o seu evento. Muito obrigado pelo apoio, H3. Muito obrigado a você que está por aqui. Pô, se você está precisando disso, H3 na fita, viu? Muito obrigado. Já deixa o like, deixa o joinha, esperto, joinha que fortalece. Bora voltar nessa análise do que foi a live do Lula realizada ontem. Conversa com o presidente foi a hashtag que subiu, né? Terça-feira, 8h30 da manhã. A priori, eu acho o horário um lixo. Um lixo. Por quê? Para público ao vivo, cara, as pessoas estão no corre, entrando no expediente, cara, sabe? Nesse sentido, a live do Bolsonaro era muito mais inteligente. Por quê? Quinta-feira à noite, velho. Um horário muito mais tranquilo para quando o trabalhador chega em casa, toma um banho e vai jantar, coloca para assistir, caso tenha interesse naquele tipo de assunto. Mas vamos aos números. Eu gravo esse vídeo 24 horas depois, ou seja, na manhã de quarta, quando a live já foi ao ar. Os números não são ruins. No YouTube, marca no canal oficial do Lula 120 mil visualizações, certo? Teve outros canais que passaram também. Eu observei que o UOL transmitiu, teve 28 mil, Poder 360 transmitiu, enfim, outros sites também, CNN transmitiu, tal, nas suas plataformas aqui no YouTube. Mas vamos pegar só os canais oficiais, porque aí depois pegar os paralelos, aí fica muito amplo, a gente não sabe. No YouTube, 120 mil views, certo? Até o momento que eu gravo. No Twitter, 216 mil views. No Facebook, 118 mil views. Não são números ruins. Definitivamente não são números ruins. Contudo, na perspectiva de comparação, e esse é o ponto, Jair Bolsonaro atinge milhões. Tem algumas hipóteses, né? A gente pode pensar primeiro numa questão do hábito. Foi a primeira vez. Se semanalmente, olha, YouTube, veículos de comunicação, rádio, TV, entrar na rotina da pessoa. Você sabe que diariamente vai pintar um vídeo por aqui, então na hora que... Essa é a diferença da TV e do rádio também, né? De antes. Agora não. Você vai, na hora que sabe que tem vídeo novo por aqui no canal, você que me acompanha diariamente, você vai entrar uma hora aí no dia, na hora do almoço, à noite, na hora que encaixar na sua agenda, assistir o meu vídeo aqui. Você acompanha meu trabalho. Então, mas você cria isso entra na sua rotina, isso entra no seu hábito, isso é fundamental, cara. Fundamental. Para o rádio, então, a pessoa leva o filho dela para a escola, ela quer ouvir aquele programa com aquelas pessoas. O cara quer chegar em casa do trabalho e ligar, assistir aquela novela, assistir aquele telejornal. É do jogo. Então, para aumentar esses números, o Lula tem que manter uma rotina tal qual o Jair Bolsonaro tinha. Toda quinta-noite ele fazia essa live. Isso é importantíssimo, viu? Importantíssimo. Rotina. O horário é um bom tema de debate, eu acho. 8h30 da manhã é um horário muito ruim para você ter picos ao vivo. Talvez seja uma estratégia não para o ao vivo, mas para pautar a imprensa naquele dia. Lembra, a teoria do agenda setting que eu falei lá atrás, e também para ter os cortes, né? Porque você sabe, foram um pouco mais de 30 minutos de live, 32 minutos. Você tira cortes e alimenta a imprensa com isso. Os próprios perfis oficiais do Lula fizeram isso. Então tem essa estratégia também. E a gente tem que entender o perfil do público da direita e do público da esquerda. A gente sabe, e a votação ficou muito clara isso no recorte sociodemográfico dos votos de Lula e dos votos de Bolsonaro,
porque o eleitorado prioritário do Lula, ou seja, a bolha do Lula, é uma fatia da nossa população que não tem um acesso tão tranquilo à internet. Muitos abaixo de um salário mínimo. O cara tem um sinal muito ruim, muito instável, não consegue ficar assistindo uma live, principalmente no horário de trabalho. Então, por esse perfil sociodemográfico, a live da direita, da extrema-direita do Bolsonaro, tem um público potencial maior do que a live do Lula. Além do que, não podemos perder de vista o próprio letramento digital, que da direita, da extrema-direita, é muito mais fluido do que da esquerda. Sim, a direita manja melhor a comunicação aqui, na internet, do que a esquerda. Tudo isso nesse bojo mostra um potencial de público maior para Jair Bolsonaro do que para Lula. Horário, hábito, rotina, perfil sociodemográfico e letramento digital. Tudo isso no bojo. Agora a gente entra na análise de comunicação da live específica. Jair Bolsonaro fazia como isso aqui, cara. Uma câmera na frente, com o ministro do lado, o interlocutor, mas ele é que pautava, ele é que era o showman da história ali. Ele tocava, aqueles papel jogado na mesa, uma estética que o Porta dos Fundos brincava, né? Meio Al-Qaeda, assim, né? Aquele esquema meio zoneado, uma bandeira do Brasil pendurada com fita isolante atrás, era meio zoneado. O do Lula, a live do Lula, já teve aquele perfil muito mais profissa dos podcasts de hoje, né? Não chega a ser um programa de TV, mas esses podcasts muito populares na internet hoje. Então vá lá, uma espécie de atualização daquele formato da live, mas já é diferente da live do Bolsonaro. Cada uma com sua virtude, cada uma com sua qualidade. E Lula contava com um jornalista profissional, o Marcos Uchoa, famoso Brasil afora pelos anos de Rede Globo que tem, como o seu interlocutor, o entrevistador, servindo meio que como o Dedé servia. Olha, eu até separei aqui. Ontem, eu estava ouvindo esse disco aqui, um disco de piadas, Os Trapalhões, lançado em 74 ou 75, se não me engano. 75, certo? O Dedé aqui fica levantando as bolas pra pedir fazer piada. É um disco de piada. Tem duas músicas, abre o lado A e abre o lado B, e depois entra as piadas ou Trapalhões. Olha, o show tava aparecendo o Dedé aqui junto ao Didi. Claro, o Lula era o Didi, era o protagonista. O show tava o Dedé, só levantando as bolas certas pro Lula cortar. Óbvio, né, gente? Ali não era uma entrevista jornalística, não era para encantuar o entrevistado. Era para levantar as bolas pro Lula cortar mesmo. E o Showa, experiente e competente como é, cumpriu bem essa função. Na live do Bolsonaro a gente não tinha isso. Era ele abrir a câmera aqui, pei, falava, claro, fazia as piadinhas com a rapaziada que tava ali, com um ministro ou outro, alguém que participava. Teve aquela cena patética do sanfoneiro, sempre patética, né? E tudo mais. Então, ficou mais em formato de podcast do que de live. Agora vamos entrar nos assuntos. Nesse sentido, o Lula conseguiu, sim, promover a Agenda 7. Ele conseguiu pautar matérias à imprensa sobre o Minha Casa Minha Vida para a classe média, um aceno claro a um público que, de forma prioritária, votou em Bolsonaro na eleição passada e ainda tem resistências por conta da construção do antipetismo. Esse Minha Casa Minha Vida classe média para a faixa de 8 a 12 mil reais de salário é muito positivo, sabe? É uma notícia boa. Entrou no assunto reforma agrária versus agro, as políticas públicas feitas para o agronegócio e principalmente a divergência ideológica, que é uma hipótese que o Lula coloca na live, isso entrou na imprensa. A lógica da reforma agrária sem o conflito, já que o MST vem sendo tão falado nesses últimos meses, principalmente por conta daquela estúpida CPI que está sendo feita no Congresso Nacional, sem sentido, sem porquê, somente perseguição ideológica. O Lula falou um pouco de economia, também dos projetos do Desenrola, das obras que vai retomar, que vai reaquecer a economia, ou seja, ele deu os recados sérios. E como o perfil de internet pede uma gracinha, ele também entrou em algumas gracinhas, né? O Show perguntou do tal do Ministério do Namoro, que ficou meio que uma trend aí, né? O Ministério do Namoro e tal, não sei o quê. E a relação dele com a Janja favorece essa leitura. O casamento recente dele com a Janja favorece a leitura do Ministério do Amor, Ministério do Namoro. Falou do Corinthians, né, da decepção que ele tem com o Corinthians, com o Vasco, os dois times do presidente que estão em fases muito ruins, né, disputando a parte de baixo da tabela, o Vasco na zona de rebaixamento, o Corinthians ali na berola da faixa de rebaixamento. Tudo isso, o Lula fala com muita tranquilidade porque ele é um bom improvisador de discursos, ele manda bem nisso. Então ele conseguiu conciliar a pauta séria com a pauta mais ah, cotidiana, digamos assim, mais de entretenimento e esportes, digamos assim,
O que é interessante para a linguagem de internet, você balancear. Para concluir o assunto da live do Lula, creio que é preciso, primeiro, frase Michel Temer, tem que manter isso aí, tem que ter rotina. Tem que saber que toda semana, terça-feira, X horário, eu acho que 19 horas, 19h30 seria muito melhor do que 8h30 da manhã, mas devem saber o que fazem. Tem que ter isso daqui a um ano. E isso é longo prazo mesmo, cara. Assim, você consolidar uma audiência não é fácil. Falo porque, porra, tô diariamente aqui e tô nessa de jornalismo há muito tempo. Você consolidar uma audiência não é fácil. Daqui a um ano, ou seja, junho do ano que vem, avaliarmos os números. Se não tiver batido na casa do 1 milhão, como as de Bolsonaro batia, é um fracasso. Flopou total. Mas, para uma primeira experiência, sim, acho que é positivo. Numa tentativa de uma nova conversa, uma nova conexão com o seu público e você se posicionar, ocupar espaço nas redes sociais. Quero saber sua opinião. O que você achou da live do Lula? Flopou ou não flopou? Qual a sua opinião? Eu expus aqui meus argumentos e creio que numa análise comparativa, sim, flopou. Mas eu quero saber sua opinião. Comentários aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Por favor, chegou até aqui, like esperto, like maroto, like que fortalece, like que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu joinha, meu filho, minha filha. Joinha na fita, por favor. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Já falei do Clube de Membros lá atrás, você já entrou no Clube de Membros? Claro, você não é vacilão, você não é vacilona. Clube de Membros da Fita, tem o Valeu também, essa gorjetinha aqui embaixo. Pay, valeu, gorjetinha na fita, gorjetinha na veia. E tem o Pix, pablocossa@gmail.com, Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, youtuber, rapaz, ou uberizado do Brasil. Pix na fita, valeu na fita, Clube de Membros na fita, beleza? Rapaziada, uma ótima quarta-feira e eu termino com o clássico. É nóis.